Olá pessoal, meu nome é Juraci Francisco de Souza, eu sou o idealizador e desenvolvedor do JFS ADAB, que é um sistema desenvolvido para ajudar as pessoas nas aplicações na Bolsa de Valores. Eu vou falar um pouco a respeito desse sistema que eu venho desenvolvendo desde 2008 nas horas vagas das minhas atividades normais de trabalho, e que inicialmente eu havia disponibilizado a partir ali de 2018, 2019 para as pessoas na web em formato de planilha Excel, que são essas aqui que eu vou mostrar agora. Esse sistema ele foi desenvolvido aí na linguagem Java, com o banco de dados MySQL, possui alguns milhares de linhas de código, que seria esse daqui, tá? Uma visão aí um pouco macro do que é o sistema, tá? Tem diversos módulos, cada um com a sua respectiva funcionalidade, e os códigos em Java. Ao final do processamento desse sistema, ele vinha gerando essas planilhas aqui, e eu estava disponibilizando essas planilhas na web. Essas planilhas tinham alguns probleminhas. Um deles era o seguinte: eu não conseguia implementar no Excel algumas funcionalidades que eu gostaria. E também que eu comecei a perceber o seguinte: havia pessoas que estavam fazendo uma simples cópia e colagem da minha planilha para uma outra planilha deles, só mudando um pouco o visual para tentar lucrar com isso aí, oferecendo para as pessoas inadvertidas na web como se fosse um produto deles. Então vocês vão ver aqui, eu vou mostrar um pouquinho do que eram essas planilhas. Eu tenho aqui a parte de ativos, que é a lista dos ativos que foram analisados pelo sistema, com algumas informações básicas. Aqui eu tenho uma aba de pesquisa, em que, a partir do momento que eu digito o código do ativo que eu quero, ele me traz de uma forma mais amigável todas aquelas informações que eu preciso para fazer a avaliação do ativo. Então o que acontece? Por ser uma planilha Excel, é muito simples a pessoa pegar, fazer copiar e colar. Então tinha pessoas fazendo isso, pegando essa minha planilha que eu estava disponibilizando na web, depois de tudo mastigado, tudo feito bonitinho, só pegar os números aí, copiava e colava para uma planilha dele, que ele mudava. Essas pessoas mudavam um pouco o visual aí para dizer que eram eles que tinham desenvolvido, e estavam oferecendo isso aí como se fosse um produto deles. Então, a partir desses probleminhas que estava vendo com essa planilha, que eu não conseguia implementar algumas funcionalidades que eu gostaria, e com essas atitudes dessas pessoas, o que eu fiz? Eu desenvolvi um site, que é esse aqui, o www.jfs-adab.com.br, onde eu vou estar disponibilizando, aliás, já estou disponibilizando, todas as informações que o sistema gera e que inicialmente eram disponibilizadas em formato de planilha. Agora elas vão ser disponibilizadas com mais informações, com mais funcionalidades, através desse site. E a partir do dia 1º de janeiro de 2001, essas planilhas que eu vinha disponibilizando através da área do Google Drive, eu vou parar de disponibilizar, tá? Então, agora vamos
eu vou mostrar aqui um pouco do sistema. Deixa eu entrar aqui. Esse aqui, deixa eu ir lá para a página inicial. Eu fiquei muito tempo sem. Essa aqui é a página inicial do sistema. Tá? Nessa página inicial, quem quiser acessar esses mesmos dados aqui que eram disponibilizados na planilha, será solicitado que entre com o seu e-mail e a senha que previamente foram cadastrados no sistema e que a própria pessoa pode fazer o cadastro. Tá? Quem não estiver cadastrado ainda pode acessar algumas informações aqui preliminares, que são a visão geral do que é o sistema, algumas dicas e orientações. Tem um PDF lá que dá uma série de dicas e orientações. Eu tenho aqui os termos de uso e como você cria a conta para poder entrar no sistema. E eu tenho aqui a ativação de conta, que a partir do momento que você cria a conta, você precisa fazer a ativação dela. Tá? Você pode redefinir a senha se você esqueceu. Você pode configurar a tela. A configuração de tela é para se você, como vários equipamentos têm tamanhos diferentes de tela, você pode vir aqui e configurar o tamanho da sua tela. Tá? É aqui uma forma de eu estar conseguindo manter esse sistema, na verdade, disponibilizar essas informações para quem quiser através da internet. Para eu disponibilizar através de um site, eu tenho alguns custos em que eu preciso ter condições de manter. Então aqui tem uma parte aqui que quem tiver interesse, gostar do sistema, pode ajudar a manter ele no ar. Tá? Eu vou começar aqui pela criação de conta. O que acontece? Tem uns termos de uso aqui, tem algumas condições em que eu especifico aí de que maneira que eu estou disposto a compartilhar essas informações com qualquer um aí na internet. Tá? Para criar a conta, tem aqui um link que você cai nessa tela de criação de conta. O que eu preciso para que o sistema funcione e consiga disponibilizar as informações para quem quiser? Que a pessoa informe o seu e-mail, um nome completo para, evidentemente, de repente, a gente poder estar conversando, o WhatsApp dessa pessoa e a senha. É o básico. Sem essas informações não há como disponibilizar as informações para a pessoa. Né? A pessoa tem que dizer que leu os termos de uso. Se não leu ainda, pode ir lá fazer a leitura mais uma vez, imprimir se quiser. E a partir do momento que confirmar, o e-mail que você colocou aqui vai receber um código de ativação, e que você, vindo aqui na ativação da conta, você informa novamente o seu e-mail e o código de segurança que foi enviado para o seu e-mail. Confirmando, a sua conta estará ativada. Se você, por acaso, não recebeu o e-mail, perdeu o e-mail que você deveria ter recebido o código de segurança, ou precisou sair, precisou fechar o navegador e voltar mais tarde, você pode entrar na ativação de conta, lá pela própria página inicial aqui, sem precisar informar o usuário e senha. Você pode vir aqui e pedir para ativar a conta. Você informando o seu e-mail. Se você não lembra qual é o código de segurança ou perdeu, você pode colocar o seu e-mail e pedir para enviar um novo código de segurança. Você vai receber esse novo código de segurança e com ele, você digitando aqui e confirmando, a sua conta estará ativada. A minha conta, evidentemente, já está ativada, então eu vou entrar com ela aqui. A partir do momento que você se logou no sistema, ele vai mostrar aqui que você está logado e vai aparecer esse menu principal aqui. Nesse menu principal tem várias formas de chegar nessas informações aqui que antes eram disponibilizadas na planilha e que agora serão disponibilizadas no site. Uma delas é ir direto para essa tela, que são os detalhes do ativo. Então vocês vão reparar, tem uma bastante semelhante ao que era a planilha
anteriormente. Então, se eu digitar aqui o código do ativo que eu quero, ele passa a mostrar. Como vocês, aqui é a planilha e aqui é o site. Em princípio ele tem as mesmas informações aqui, só que aqui no site já tem uma pequena diferença. Além dessas informações iniciais, eu tenho aqui um histórico do que ocorreu com o ativo nos últimos 30 pregões. Tá? Eu vou dar uma passada geral aqui do que são essas informações. O que o sistema faz? Ele trabalha com análise técnica. Para quem já sabe o que é análise técnica, vai entender facilmente. Para quem não conhece o que é análise técnica, se pesquisar na internet, vai encontrar bastante informação a respeito. A análise técnica, o que é feito? Os analistas de mercado, eles têm aí um know-how bastante grande e conhecimento para utilizar vários indicadores e alguns softwares de apoio que ajudam eles a identificarem pontos que seriam interessantes para você estar entrando ou saindo do ativo, tá? Comprando ou vendendo as ações. O que o JFSAW faz? Tudo que os analistas fazem manualmente, o JFSAW faz de forma automatizada ao final de cada pregão, e ele faz isso para todos os ativos que foram negociados na Bolsa de Valores, tanto ações como opções e fundos imobiliários. Então tem aí normalmente, por exemplo, nessa semana aí chegou a ter mais de 9 mil ativos entre ações, opções e fundos imobiliários. E analisar 9 mil ativos é humanamente impossível. Não dá para você analisar de um dia para o outro 9 mil ativos. O JFSAW faz isso. Ele analisa todos os ativos que foram negociados nessas três categorias: ações, opções e fundos imobiliários, logo após o pregão. E normalmente antes do pregão abrir no dia seguinte, ele tem a análise pronta de todos esses ativos disponíveis aqui. Você pode consultar qualquer um deles que você quiser. Tá? E o que ele fornece de informação? Baseado na análise técnica, ele trabalha basicamente com suportes e resistências. E o que são suportes e resistências? Para quem não sabe, suporte e resistência são pontos de equilíbrio entre as forças normais de mercado de oferta e demanda. Assim como qualquer outro produto que você encontra no mercado, seja alimentício, vestuário, calçado, automóvel, imóvel, qualquer coisa, todas as negociações levam a definição do preço com base na oferta e na demanda. Se eu tenho muito produto ofertado no mercado e pouca demanda, o preço desse produto tende a cair. Se eu tenho pouco produto desse e uma demanda muito alta, o preço dele tende a subir. No mercado normal, aí na vida comum, é bastante fácil identificar isso. Por exemplo, um exemplo simples que aconteceu aí nos últimos tempos foi o preço do tomate que disparou, né? Então é simples você ver, é muito fácil você ver por que o preço disparou, né? Porque tem pouca produção de tomate e muita gente querendo comprar o tomate. Então é lógico que o preço sobe. Aí depois, quando a produção se estabiliza, começa a ter uma oferta maior, as pessoas passam a ter uma oferta maior, em vários lugares o preço dele cai. Tá? Na vida real, é simples você avaliar quando você tem uma grande oferta ou uma pequena oferta. No caso dos ativos negociados na Bolsa de Valores, não é tão simples assim. Você não dá para você olhar para a Bolsa de Valores e dizer, olha, não, aqui eu tenho uma oferta muito grande desse ativo ou tenho uma oferta muito pequena. Visualmente você não consegue fazer isso. Através de diversas informações de negociação que ocorrem em cada pregão
e vários indicadores de especialistas que foram criadas, várias fórmulas, é possível, como alguns analistas, como a maioria dos analistas fazem, tentar identificar como é que está cada um dos ativos que ele analisa, né? Então, ele pega lá um ativo, você deve ter visto aqueles gráficos que mostram as oscilações da ação e que ele vai traçando uma série de parâmetros ali dentro daquele gráfico para tentar identificar se aquele ativo está numa situação favorável ou não de compra ou de venda. Tudo isso o JFSW faz de forma automática para todos os ativos e transforma tudo aquilo lá em números. Tá? Aquilo que vocês veem em gráficos, que os analistas normalmente mostram, o JFSW poderia também gerar esses gráficos, só que para mim facilita muito mais eu ter a informação nesse formato aqui de números. Então, quando vocês veem aqueles gráficos que sobe, desce, nada mais é do que a variação dentro dos suportes e resistências que eu tenho aqui. Então, o JFSW faz o seguinte: para o próximo pregão, ele te dá uma visão aqui de quais são esses pontos de equilíbrio entre oferta e demanda. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Por exemplo, a Petrobras, no dia 18/12, ela fechou em R$ 28,10. Tá? O JFSW, através de todos os cálculos que ele fez, baseado na análise técnica, ele identificou aqui alguns números que são interessantes de se ficar atento. O que são esses números aqui? Um ponto que seria interessante começar a avaliar o ativo para compra é se ele bater R$ 28,16. Mas, ainda assim, isso aqui ainda é um ponto inicial de avaliação, porque você só vai realmente saber se tem um poder se há mais pessoas querendo comprar do que vender, se começar a passar esses números aqui de resistência. Então, se passou o número de resistência 1, passou o número de resistência 2, opa, está havendo uma força compradora, o que a gente chama de força compradora, ou seja, tem muito mais gente interessada em comprar o ativo do que vendê-lo. Então, começa a ficar interessante avaliar uma possível compra dele. Tá? E quais são as estratégias para comprar esse ativo? Existem várias. Tem pessoas que procuram comprar já logo aqui nesse ponto, tem outros que procuram comprar próximo desse. Tem pessoas que sabem que, como há sempre oscilação e que ela pode reverter, podem fazer o seguinte: aguardar alguns ao longo do dia, ver se ela volta pelo menos até aqui nesse ponto, ou num valor médio entre esses pontos aqui, para poder efetuar a sua compra. Tá? E depois, eventualmente, nos próximos dias, avaliar, fazer uma venda. De que forma? As resistências são pontos, como o próprio nome diz, são pontos em que há uma resistência, ou seja, muita gente está tentando vender, mas não está conseguindo comprar. Quando começa a romper, começa a passar dos valores de resistência, quer dizer que tem muita gente querendo comprar, tem gente interessante. Só que aquele negócio, como tem muitas oscilações, quem está comprado, já estava comprado no dia anterior ou dias anteriores, pode avaliar o seguinte: quando bater, por exemplo, nessa resistência aqui, se ele achar que é um percentual interessante já de ganho, ele pode avaliar fazer a venda próximo desse valor. Ou ele pode aguardar aqui nessa resistência, que é uma resistência que a gente chama de resistência máxima por período, que é baseada nos últimos 30 dias e que, de acordo com o valor que ela já está, ela ainda tem um potencial de chegar aqui. Não é que ela vai chegar, não é uma bola de cristal isso aqui, mas existe um potencial dela chegar até esse valor.
Então a pessoa pode avaliar, de repente está vendendo próximo desse valor. Isso no caso de ocorrer uma alta, mas também pode ocorrer da ação começar a cair. Tá? Aí o que a gente tem aqui, os suportes, o que é o suporte? São pontos em que tem pessoas dispostas a comprar, mesmo tendo outras dispostas a vender. Então, é um equilíbrio na ponta, na queda. Só que quando começa, da mesma forma como rompendo as resistências é um sinal de que há uma força compradora maior do que a de venda, rompendo os suportes quer dizer que está havendo mais disposição em vender do que em comprar. Só que pode ser que seja uma oscilação normal do dia. Porém, existe isso aqui que eu chamo de suporte limite para o próximo pregão, que é um valor que o JFSAW, com base em todas as suas fórmulas e avaliações do que ocorreu no mercado nos últimos 30 dias, identificou como sendo um ponto de alerta, ou seja, se a ação começou a cair e chegou a bater esse valor aqui, de suporte limite do próximo pregão, é o que eu já tenho dito aqui, está escrito aqui, é o seguinte, ó, se a cotação atingir o suporte limite do próximo pregão, se você está comprado, é melhor avaliar sair da ação, porque a tendência, não que vai acontecer, mas é muito provável que continue a cair nos próximos dias. Agora, se você está de fora, é melhor você avaliar, continuar de fora e aguardar uma melhor oportunidade. Qual que seria essa melhor oportunidade? No outro dia que comece a romper as resistências. Tá? Agora, lembrando, todos os dias esses valores mudam, porque o mercado é dinâmico, todo dia tem uma movimentação diferente. Então, todo dia esses números aqui estarão mudando. Os pontos de resistências e suportes continuam, só que os valores mudam. Então, você tem que estar avaliando diariamente como é que estão os suportes e resistências para decidir o que você deve fazer. A partir do momento que você tiver comprado, você pode de repente decidir não avaliar todo dia, mas por exemplo no início da semana, você pode avaliar o seguinte: eu estou comprado, então esse valor aqui é um valor que esse valor aqui, por exemplo, é um valor que eu estaria disposto a vender. E esse aqui é um valor que para mim vale a pena sair fora se bater aqui, porque eu não quero correr o risco de perder ou deixar de ter um lucro muito grande. Então você pode colocar o que a maioria dos home brokers, das corretoras permite, colocar o que eles chamam de stop duplo, ou seja, você pode colocar, olha, se bater esse valor aqui ou próximo desse valor aqui, eu quero que venda. Ou se bater esse valor ou próximo desse valor ou um pouco abaixo desse, também quero que venda. Tá? Então é o que eles chamam de stop duplo, você vende se subir até um determinado valor ou se cair até um determinado valor. E você pode cadastrar essa ordem e deixar ela lá por quanto tempo você quiser. As corretoras normalmente que permitem fazer isso deixam você colocar com validade de até meses. Então você pode colocar esse valor lá e esquecer. E pode avaliar isso aqui semanalmente. Você não precisa ficar todo dia olhando esses valores. Isso pode ser uma das estratégias de atuação. Tá? Aqui ao lado tem algumas informações básicas, né? Qual foi a variação referente ao fechamento anterior, a variação total no período, a variação do volume financeiro do dia anterior para esse dia do fechamento. E aqui alguns valores de fechamento, o valor da abertura, o valor mínimo, médio, máximo, a quantidade de negócios e volume financeiros do último pregão, a menor dos últimos 30 dias, a média dos últimos 30 dias e a maior dos últimos 30 dias, tá? Que é o que eu chamo de período. Aí o que acontece? Além desses suportes e resistências aqui, existe uma coisa que eu chamo de radares, que vocês vão ver aqui embaixo, que é o seguinte:
Para você não ter que ficar todo dia ou com frequência avaliando se de repente a ação está num momento bom ou não de comprar, o próprio JFSAW identifica através dos radares, que são o cruzamento de várias informações entre suportes, resistências, ATR, MME, uma série de outras coisas. Vamos clicar aqui. Aqui eu tenho uma descrição do que são esses radares. Então, o que acontece? Os radares eles são baseados em suportes e resistências diários, relação risco-ganho, topos e fundos ascendentes, volume financeiro, a liquidez do ativo, ou seja, a quantidade de negócios realizados, a ATR, que é a average to range, o IFR, que é um índice de força relativo, o MME, que é uma média móvel exponencial, o OBV, que é um indicador de volume, o CLV, que é um Close Location Value, o estocástico e o candlestick, que vocês, a maioria já deve ter ouvido falar, que são as velas, né? O pessoal mostra muito aqueles gráficos com velas. Então, o JFSAW utiliza todos esses indicadores aqui. Ele faz esses cálculos de forma automática. E no caso do candlestick, ele avalia 29 padrões atualmente. Existem 54 padrões de candlestick. Atualmente, ele está conseguindo fazer o cálculo de 29 desses padrões. No mercado, os analistas não sei se chegam a essa quantidade de padrões de candlestick que eles analisam, porque é muito trabalhoso fazer isso. Tá? Então, o que acontece? Os radares são baseados em todas essas informações aqui e não de forma individual. Ele calcula todas essas informações e faz um cruzamento entre essas informações e mais alguns indicadores próprios do próprio JFSAW, baseado na oferta, demanda, volume, quantidade de negócios e mais algumas outras informações. Com isso, ele identifica aqui nos radares se o ativo está interessante, avaliar uma possível compra ou não. Então, por exemplo, aqui a Petrobras, apesar dela já estar num valor esticado nos últimos 30 dias, eu vou mostrar ali para baixo, ela ainda aparece em 3 radares aqui. Então quer dizer que está interessante ainda avaliar uma possível compra, evidentemente tomando cuidado com os suportes e resistências. Né? Além dos suportes e resistências para o próximo pregão, o JFSAW faz um cálculo aqui dos suportes e resistências para o período. Porque os 30 dias é um ciclo em que a ação sofre um revés, ou seja, é um ciclo. Ela vai subindo, vai descendo, em alguns momentos ela ganha força, sobe até um determinado ponto e depois, logicamente, ela tende a recuar. Então, o JFSAW calcula 16, além daqueles suportes e resistências para o próximo pregão, ele tem 18 suportes e resistências aqui com base no período, em que seriam aqui os 6 suportes e resistências mínimos, os 6 médios e os 6 máximos. Quando está em vermelho, significa o seguinte: esses caras se tornaram suporte, porque são valores que ficaram lá para trás. Vamos voltar lá novamente. O valor dela hoje está 28,10. Vocês podem ver aqui que os valores que estão em vermelho são todos valores abaixo de 28,10. E os valores que estão em verde são acima do valor de 28,10. Ou seja, ela tem ainda pela frente pelo menos essas 3 resistências e tem para trás todos esses suportes. Ou seja, se ela começar a cair, ela tem esses pontos aqui em que ela pode dar uma parada, mas se ela começar a cair, ela pode começar a voltar lá para trás. Não significa que esses valores, exatamente esses valores, como eu disse, né? Todos os dias
há informações novas e as informações antigas são descartadas. Então esses valores mudam dia a dia também. Tá? Aqui tem uma breve descrição do que são cada um dos radares, na verdade não do que são os radares, mas do que ele avalia, de que ponto que a ação está hoje. Tá? Por exemplo, aqui o TAI 10, o que é? Nos últimos 10 pregões houve ao menos uma tendência de alta ou uma tendência indefinida. O RF, que é uma resistência fraca, aqui nesses pontos. O RM, que é uma resistência moderada, ou seja, os números que tem pela frente, os valores que tem pela frente, tem uma resistência difícil superar. E tem um radar aqui especial, que é o seguinte: ele não considera algumas coisas. Ele não considera, por exemplo, se tem resistência ou não considera o nível de risco-retorno. Por quê? O que ele avalia é o seguinte: é uma proximidade de um possível repique com um risco elevado. É uma situação excepcional para curtíssimo tempo, mas que pode dar uma grande oportunidade, de repente, de ter um ganho significativo aí em poucos dias. E uma observação aqui, né, todos esses radares utilizam mais parâmetros e indicadores além desses aqui, né, como eu já mostrei lá na outra tela. Esses aqui são apenas para ter uma referência do que acontece com o ativo. Tá? Agora aqui para baixo, uma coisa que eu não conseguia disponibilizar nas planilhas, porque a planilha ficava muito pesada, era difícil subir essas planilhas todas. Imagina, subir 9.000 planilhas, ou informações de 9.000 planilhas lá para o Google Drive, para a pessoa poder baixar, não era fácil. Então essas informações aqui eu não conseguia disponibilizar. Agora com o site eu já consigo disponibilizar. E o que é isso aqui? Isso aqui é um histórico do que aconteceu com o ativo nos últimos 30 pregões. Tá? Então você tem aqui, desde o dia atual mais recente, até os últimos 30 dias. 30 dias atrás, como é que estava o ativo. E aqui o que você tem de informação? Você tem aqui a tendência, se é de alta, queda ou uma tendência indefinida, a data do pregão, o preço de abertura, o preço máximo, o preço mínimo, o preço de fechamento, o preço médio, a variação, a quantidade de negócios, o volume financeiro e os radares onde o ativo foi ou não identificado em cada um dos dias que se passaram. Tá? Então, lá, se você olhar lá no dia 9/11/2020, estava apontando que a Petrobras estava num dos radares aqui, que era o radar 60. Tá? Então, nesse dia aqui, era interessante, apesar de estar com a tendência de queda, era interessante estar avaliando aí uma possível entrada. E realmente o que acontece? Eu vou dar uma explicação rápida do que são essas cores. O marrom claro são os últimos, são os 10 maiores valores do período. Tá? Então, no período de 30 dias, esses aqui são os maiores valores que aconteceram do ativo. O marrom mais escuro são os maiores valores de abertura, de preço máximo, de preço mínimo e de fechamento que ocorreu com o ativo. Então, no dia 17/12, esses foram os preços máximos do período, nos últimos 30 dias, em que o ativo atingiu o preço de abertura, o preço máximo, o preço mínimo e o preço de fechamento. O que está em branco são os valores intermediários entre os máximos e, evidentemente, como vocês devem perceber, os que estão em verde claro, são os menores valores que ocorreram do ativo nos últimos 30 dias. E o que está em verde escuro foram os menores valores que ocorreram desse ativo nos últimos 30 dias. Então, o que isso aqui está nos mostrando? Que no dia 9/11 ocorreram os menores valores da Petrobras. E ela começou, apesar de estar em queda, ela começou a ter uma leve alta, tá? Oscilando evidentemente, né? Teve dia que ela caiu, teve dia que ela subiu, mas ela foi recuperando a sua valorização. Tá?
Até que chegou um ponto em que teve um momento intermediário aqui e que agora ela está nos maiores valores do período. E o que olhar esse passado nos ajuda? Na verdade, não é olhar o passado, aqui é para ter uma visão do que o JFSW identificou lá atrás. Então, vocês podem reparar que nesse período aqui que estava nos melhores valores, os radares indicavam uma possível momento interessante para se avaliar a compra. Então, quem naquele momento seguiu as indicações de JFSW através dos seus radares e através dos seus suportes e resistências e efetuou uma compra nesses valores aqui, conseguiu acompanhar a evolução, a alta das ações até o atual momento. E no meio do caminho aqui, ele deixou de aparecer nos radares porque ele identificou que de repente poderia haver algum risco. Aqui ele identificou que ainda estava outra vez num momento interessante, aqui novamente voltou a estar num momento interessante. Nesses pontos, nesses dias aqui, outra vez voltaram a estar interessantes, uma avaliação de possível entrada, e ainda tem aqui uma possível possibilidade aí de algum ganho. Tá? Outra vez, isso aqui não é uma bola de cristal, não é certeza que o ativo vai subir, não é certeza de que você obterá ganho, mas o que acontece? Com as indicações do radares, mais os suportes e resistências que te dão um balizamento de quais valores você deve ficar atento, você consegue maximizar o seu lucro e reduzir o seu risco, tá? Que é o objetivo do JFSW. Tá? Agora, nem tudo são flores, né? Então, isso aqui é o que vem acontecendo com a Petrobras. Eu tenho um outro exemplo aqui, ao contrário. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui, não. Usiminas, não. VEG 3. Mesma coisa, tá? Tem as mesmas informações, evidentemente, com os valores referentes à VEG 3, tá? E interessante olhar aqui no histórico, vocês vão ver a diferença da VEG Petro 4. Ao contrário da Petro 4, a VEG 3, lá nos últimos, lá 30 dias atrás, estava nos maiores valores e começou a cair, até que entrou numa tendência forte de queda e agora está nos menores valores do período. E se vocês repararem aqui nos radares ao longo desse período aqui, vocês vão ver o seguinte: quando a VEG 3 estava lá nos maiores valores, não apareceu em nenhum radar, e ao longo desses 30 dias não apareceu em nenhum radar. O que isso significa? Significa que em nenhum momento nos últimos 30 dias foi interessante para o JFSW você avaliar uma entrada. E realmente, se você tivesse entrado em qualquer um desses momentos aqui, hoje você estaria com prejuízo, porque a ação só caiu. Agora ela está em um momento de definição, como ela já chegou nos menores valores, começou a recuperar um pouco, mas ainda não há nenhum indicativo nos radares de que seja um momento bom de entrada. Quando começar a aparecer nos radares, provavelmente será um momento bom de avaliar uma possível entrada. E aí acontece aquilo que eu comentei, né, do ciclo dos 30 dias. Quando estava lá nas máximas, chegou ao fim do ciclo e agora está voltando para o início do ciclo. Agora, isso é uma avaliação dos últimos 30 dias. Não significa que a cada 30 dias ocorre esse ciclo exato de maiores e menores valores, tá? Isso aqui muitas vezes pode se estender por meses. Isso aqui é tanto da Petro como da VEG, é uma situação que me proporcionou dar uma clareza nas explicações do que acontece quanto ao ciclo. Tá? Agora, se por exemplo a gente for olhar outras, por exemplo, a Usiminas 3,
ela tá num ciclo semelhante, só que já tá, vocês podem reparar que tem muito espaço em branco no meio, tem alguns verdes próximos dos marrons, e aqui, ó, como novamente, aqui havia uma indicação de uma possível avaliação de entrada, só que existia um risco, ela estava em queda. Se nesse momento aqui olhasse os suportes e resistências, provavelmente você ia conseguir identificar que não era um bom momento de entrar. E realmente, nesse período todo aqui, ó, ela saiu completamente dos radares, ou seja, ficou totalmente fora, fora do interesse de uma avaliação de compra. Aqui nesse ponto ela já começou a ficar interessante, só que teve um período curto aqui, porque já bateu o maior valor e começou a cair novamente. Então, outra vez, os suportes e resistências que existem aqui, tá? Tanto aqui os 18 do período quanto os diários, ajudariam aqui nesse período aqui, você de repente entrar e sair rapidamente com algum ganho, tá? E agora ela parece estar retomando novamente um ciclo de alta aqui. Tanto é que ela renovou a máxima, os maiores valores, o preço máximo e o preço mínimo maiores dos últimos 30 dias ocorreram aqui no dia 18. Tá? E desde o dia 15 ela voltou a aparecer em alguns radares aqui. Tá? Então é isso. O JFSAW basicamente é isso aí. É dessa forma que ele ajuda você a tomar a decisão de comprar ou vender uma ação. Não é recomendação, isso fica bem claro em todas as páginas que eu falo sobre ele, eu reforço isso, inclusive na hora que você for se cadastrar vai ter lá um aviso de que isso não é nenhuma recomendação, é apenas uma análise feita de forma automatizada com base em todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, desde 2008, mexendo com a Bolsa de Valores, e que eu fui aproveitando o meu conhecimento na área de informática, eu fui pegando esse conhecimento e inserindo todo esse conhecimento dentro de um sistema que eu passei a chamar de JFSAW. Tá? E o que ele faz? Ele ajuda a tomar as decisões, quando comprar, quando vender e quais ativos avaliar. Agora, para ajudar, você não tem que ficar olhando os 500 ações, 200 e tantas FIs, 4.000 e tantos, ou 7.000 e tantas opções. O que eu tenho aqui no site em que eu não tinha lá nas planilhas? Eu vou mostrar aqui. O que acontece? Eu mostrei a entrada direta no detalhe do ativo, que você vai lá e digita o ativo. Né? Se você não souber o código do ativo, tem aqui empresas e código de administração que você pode facilmente aqui procurar pelo nome da empresa, por exemplo, aqui Petrobras, ou procurar M. Dias Blanco, vai. Aqui, pronto, M. Dias Blanco. Ele já achou aqui. Eu clico aqui e já vou direto lá para os detalhes do ativo, tá? As mesmas informações, tá? Vocês estão vendo que muda o cenário. Cada ativo, em cada período, o cenário evidentemente muda, tá? E junto com ele as indicações dos radares. Tá? Isso para o caso de você querer ir direto para um ativo. Agora existe aqui uma alternativa que eu chamo de filtro de ativos, em que você pode vir aqui e definir uma série de parâmetros para que o sistema pré-selecione para você alguns ativos que sejam interessantes. Então, por exemplo, aqui no caso de ações, eu posso vir aqui e pedir para ele me listar as ações por tipo. O que são esses tipos? Eu tenho as ações que estão em recuperação judicial, eu tenho os fundos imobiliários e tenho ETF. Tá? Então, o que eu estou dizendo para ele aqui? Ó, me lista todas as ações no lote padrão, todas as ações que estão em recuperação judicial.
e todas as ETFs que estejam dentro desses parâmetros aqui, ou seja, que atendam, estejam em pelo menos um desses radares. Verifique lá se algum deles está em pelo menos um desses radares. E a tendência dele, eu só quero saber os que estão em tendência de alta ou uma tendência indefinida. Eu posso ainda definir a quantidade de negócios no último pregão, um limite mínimo e máximo, assim como um volume financeiro também, um volume mínimo e máximo no último pregão. Deixando dessa forma como está aqui, se eu vier aqui e clicar em lista de ativos que atendem aos filtros preenchidos, ele vai me trazer todos os ativos nessas categorias que atendam a um desses radares que estejam numa tendência de alta ou indefinida. E que os suportes e resistências estejam entre todos do período. Isso aqui eu costumo deixar sempre, tá? Marcado todos, mas você pode filtrar, reduzir o nível de suportes e resistências que você quer ver. Então, se eu clicar aqui, pronto, ele vai me listar aqui todos aqueles ativos naquelas categorias que eu pedi, que atendam ao critério dos radares, e de uma forma o seguinte, ele já vê, ele já põe numa ordem em que atendeu a maioria dos radares, em que já teve um volume significativo e que tem um potencial maior de sucesso aí numa eventual empreitada. Então ele já vai colocando aqui na ordem em que ele avalia que seja interessante estar olhando. Tá? Você pode olhar qual você quiser. Então ele lista todos aqui. Uma outra informação importante aqui é o seguinte: independente dos radares, e se o ativo está de repente numa situação interessante, ele está avaliando, existem alguns ativos que têm um histórico aí passado preocupante, que de repente apareceu na mídia, deu uma série de problemas. Então o que acontece? Tem um flag aqui que eu chamo de flag de alerta, que alerta para uma situação semelhante, tá? De repente é um ativo que você, antes de se arriscar a entrar nele, vale a pena consultar informações na mídia sobre a empresa, o que faz a empresa, se é uma empresa que vale a pena estar arriscando ou não, o que ela faz. Então tem mais essa informação aqui. Então esse é o filtro. Eu posso voltar aqui para o filtro e posso tirar, por exemplo, eu posso pedir para, não quero, me lista qualquer uma, independente de qualquer radar. Então, se eu salvar aqui e pedir, ele vai me listar todas que estavam... Opa, deixa eu voltar aqui no filtro. Ele vai me listar todas desse tipo, mas que atendam a esses suportes de resistência e que estejam numa tendência de alta, uma tendência indefinida. E aí o que acontece? Ele vai me listar todas as empresas que ele encontrou. Só que agora ele vai me listar numa ordem alfabética, porque eu pedi para ele desconsiderar o radar no filtro. Desconsiderar o radar no filtro não significa que ele não vai mostrar as informações de radar. Ele mostra aqui, tá? Se a empresa apareceu ou não em algum radar. Só que como eu pedi para mostrar mesmo não aparecendo no radar, ele me mostra aqui. Tenho várias aqui que não apareceram em nenhum radar e ele me mostra. Só que eu pedi para me mostrar só as que estão na atual tendência de alta ou tendência indefinida. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Vamos lá, voltar para o filtro. Aqui eu tenho o filtro referente às ações. Agora, supondo que eu tenho uma carteira que eu quero acompanhar. Eu não quero filtro, não quero saber se está no radar, não quero saber se está em tendência de alta ou não quero saber quantidade de negócio, eu quero simplesmente acompanhar a minha carteira. Então eu venho aqui por código, ações por código, e faço uma lista das ações que eu tenho na minha carteira. Eu coloquei algumas aqui que o pessoal anda me pedindo nos grupos que eu participo. Então o que eu faço? Ponho aqui a lista das ações, tiro os radares, peço para não usar os radares, os SRPs é bom deixar todos, e peço para tendência, usa as 3 tendências, ou qualquer uma delas, tá? Tanto faz aqui, se eu usar isso ou usar essa informação, e desde que, depois de digitado, salva,
E aí eu vou listar. Ele vai me listar todos esses ativos numa ordem também alfabética e mostrando se aparece ou não o radar, qual é a tendência dele, qual nível de suporte e resistência ele se encontra atualmente, o volume financeiro, a quantidade de negócios, qual foi a variação no dia, qual o valor que ele fechou. Então eu posso acompanhar a minha carteira por aqui. E com um link, por exemplo, se eu tenho essa daqui e eu quero ler os detalhes, clico aqui e vou lá para aquela tela de detalhes. Tá? Com as mesmas informações que eu já expliquei anteriormente e que para o momento dessa ação aqui, por exemplo, vocês podem ver que está tudo misturado aqui, não tem aquele negócio de está tudo marrom em cima e verde embaixo ou vice-versa. Está num momento em que está havendo uma mudança de ciclo. E nessa mudança de ciclo há aquelas famosas oscilações. Uma hora cai, uma hora sobe. Mas nessas oscilações aparecem oportunidades em que o JFSADAB indica aí pelos seus radares. Tá? Indica não, desculpa. Ele identifica como sendo uma provável oportunidade de avaliar o ativo. Tá? Vejamos, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui é importante ter um download. Isso tudo que eu falei e mais algumas coisas, algumas estratégias que eu utilizo estão aqui nas dicas e orientações que você pode fazer o download. Tá? E que você pode fazer desde aqui do menu principal, de onde você está logado, que está aqui na visão geral, dicas e orientações, você vai ver lá que tem um link, como também lá na página inicial, sem você fazer se cadastrar, você já pode ter uma visão geral do que é o sistema e ter as dicas e orientações, inclusive baixar aquele PDF lá com essas informações. Tá? Basicamente é isso o sistema JFSADAB e que agora eu estou deixando de disponibilizar em forma de planilha, por os motivos que eu já comentei no início, e estou colocando aqui no site www.jfs-adab, que eu sempre falo JFSADAB, porque eu acostumei, .com.br. Tá? Espero que vocês tenham gostado da apresentação, que eu tenha conseguido ser o mais claro possível. Tentei ser o mais claro possível, espero ter conseguido transmitir um pouco do que é o JFSADAB. E vocês estão convidados aí a se inscrever no site. E a partir do momento que você se inscreve e ativa a sua conta, você tem aí 7 dias livres para você utilizar o site da forma como você achar melhor. Tá? Depois desse período, eu solicito uma contribuição aí, em forma de doação, para que eu consiga dar continuidade a esse trabalho, porque ainda tenho muita coisa, além disso tudo que eu já mostrei, eu tenho outras funcionalidades, outras informações que eu pretendo estar implementando aí e disponibilizando, né, aí na web. E tudo isso tem, evidentemente, um custo que eu não tenho condições de ficar, quer dizer, não sei até quando eu vou ter condições de ficar bancando sozinho. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Sejam bem-vindos ao JFSADAB e divulguem aí o máximo que vocês puderem, se vocês gostarem, evidentemente. Entrem, se cadastrem, ativem sua conta e façam bom proveito dele. Tá? É isso aí. Muito obrigado.